Olá, tudo bem? Vamos começar os nossos estudos hoje falando sobre a Bíblia. A Bíblia é considerada um livro indestrutível. Quanto mais as pessoas tentam destruí-la, mais ela se alastra. Na Idade Média, por exemplo, era proibido ler a Bíblia ou ter um exemplar em casa. As pessoas que eram pegas lendo a Bíblia, elas eram queimadas em fogueiras em praças públicas, juntamente com esse exemplar. Mas, ainda assim, apesar da tentativa das pessoas destruírem a Bíblia, hoje nós temos aí a Bíblia como sendo um dos livros mais lidos e procurados no mundo inteiro. Qualquer pessoa pode ter acesso a um livro desse. Dificilmente uma casa não tem uma Bíblia. Ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento ou Velho Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história deste mundo, desde a sua origem até o nascimento de Jesus. E o Novo Testamento, o nascimento de Jesus até o final deste mundo. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra Bíblia vem do original grego biblos, que quer dizer coleção de livros. A Bíblia é uma pequena coleção de livros. O Velho Testamento contém 39 livros e foi escrito num período de 1400 anos antes de Cristo. O Novo Testamento possui 27 livros e foi escrito num período de 100 anos. Terminou de ser escrito no ano 96, exatamente. Cerca de 40 autores colaboraram para escrever a Bíblia. Todos a serviço de Deus, como nós veremos a seguir. Homens estudados, homens iletrados, foram todos escolhidos por Deus. Por exemplo, Pedro e João, eles eram iletrados. A profissão deles era de pescador. Pescador era uma das profissões mais simples que havia naquela época. E nós podemos encontrar isso em Atos capítulo 4, versículo 13, e Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Mateus, por exemplo, era coletor de impostos. Lucas já tinha uma profissão mais elevada, ele era médico. Moisés, ele foi educado na corte egípcia e ele era neto adotivo de Faraó, ou seja, ele foi preparado para ser um rei. A Bíblia possui 1173 capítulos, que é aquele número maior que nós encontramos, e 31.173 versículos, que é aquele númerozinho menor. O livro de Esther possui o verso mais longo, que está no capítulo 8, versículo 9. O verso mais curto nós encontramos em João, no capítulo 11, versículo 35. E o capítulo mais longo nós encontramos em Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 119. O nome de Jesus é encontrado 1000 vezes e o nome Cristo 500 vezes, todos eles no Novo Testamento. A Bíblia declara que Deus é o seu autor 2008 vezes, sendo que 1483 são no Velho Testamento e 525 no Novo Testamento. Ainda no Novo Testamento está escrito 50 vezes que a Bíblia é a palavra de Deus, a carta que Ele nos deixou para que nós tenhamos conhecimento do que aconteceu e do que vai acontecer com este mundo e conosco também, desde o passado até a eternidade. Mais de 300 passagens no Novo Testamento apontam para a volta de Jesus. A Bíblia, então, como nós já dissemos, se divide em livros, capítulos e versículos, para que nós possamos encontrar com maior facilidade os trechos que nós queremos, as partes mais desejadas. Existe apenas uma Bíblia que é universal, e nesta Bíblia foi acrescentado pela Igreja Católica alguns livros.
Esses livros acrescentados são chamados de apócrifos. São livros sem valor, sem autoria divina. A palavra apócrifo quer dizer oculto, secreto. Então, como nós dissemos, eles foram colocados na Bíblia pela Igreja Católica no ano de 1548 depois de Cristo, ou seja, muitos anos depois da sua conclusão, como nós dissemos também, se deu no ano 96 da nossa era. São 15 esses livros apócrifos no total, mas os mais conhecidos são 7. São eles Judite, Tobias, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Baruque. Por que que os protestantes não acreditam nestes livros? Primeiro, a Bíblia, no seu original, não contém esses livros. Segundo, Jesus e os apóstolos nunca mencionaram esses livros. Terceiro, os próprios autores não reclamam a inspiração do Espírito Santo e confessam a falta do dom profético, como está escrito em 1 Macabeus 4, 46 e 9, versículo 27. Porque ensinam doutrinas que não estão em harmonia com o restante da Bíblia. Por exemplo, ali fala sobre purgatório, reencarnação, oração pelos mortos, também os erros históricos e histórias de ficção que nós vemos ali. A Bíblia, dos Testemunhas de Jeová, por exemplo, foi adulterada por eles e traduzida por palavras que não existem no idioma original. Em caso de dúvida, procure a Bíblia no seu original grego e aramaico e você terá certeza do que nós estamos falando. Quero deixar aqui um pensamento que eu acho muito bonito. O estudo deste livro nos separa do pecado, ou o pecado nos separa deste livro. Em Atos, no capítulo 17, versículo 11, nós lemos que a pessoa sábia não se contenta apenas em ouvir a respeito da Bíblia, ela procura examinar para ver se realmente é verdade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, João 13, 20, e Mateus capítulo 10, versículos 40 e 41, dizem que quando uma pessoa prega em plena harmonia com a Bíblia, a mensagem transmitida tem a mesma autoridade da mensagem de um anjo. O mais importante objetivo da Bíblia é abrandar o coração. Ela apresenta Jesus como Salvador que perdoa os pecados. Só Jesus pode salvar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio a este mundo para nos fazer voltar às origens do mundo, juntamente com Deus. Ao estudarmos a Bíblia, nós responderemos as perguntas com a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia é quem vai responder as perguntas. Se você tiver alguma dúvida, nos escreva. Nosso e-mail é rosegrumenwald@gmail.com e nós teremos prazer em responder. O estudo que nós faremos da Bíblia é um estudo sério. Portanto, não vamos colocar aqui opiniões de pessoas, nem de doutrinas, nem de igrejas, apenas aquilo que a Bíblia nos ensina, para que não haja nenhuma dúvida. Deus abençoe você nesse estudo. Vamos então à primeira pergunta. Qual é o maior erro da humanidade? O livro de Mateus nos responde no capítulo 22, versículo 29, que diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós vemos esse mundo como está, cheio de violência, guerra, desastres naturais ou provocados pelo homem, e ficamos pensando, né? Aonde nós estamos errando? Aonde isso tudo vai nos levar? E então nós encontramos a resposta aí nesse livro que nós acabamos de ler, né? As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. Se as pessoas conhecessem a palavra de Deus e obedecessem, com certeza esse mundo não estaria como está. Vamos então à nossa próxima pergunta. Desde quando algumas religiões não entendem a verdade sobre a Bíblia? Nós encontramos várias religiões, né? E cada uma diz uma coisa diferente sobre a Bíblia, né? Umas dizem
que é de uma forma, outras dizem que é de outra. E desde quando que isso acontece? O livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 16, nos responde. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, aqui Pedro nos diz que, assim como está escrito nas outras cartas, epístolas, quer dizer exatamente isso, carta, né? Realmente existem pontos difíceis de se entender, mas a própria Bíblia se explica. Só que, infelizmente, algumas pessoas, ao invés de estudar, de procurar a resposta na própria Bíblia, elas procuram fazer uma interpretação própria, né? Ou então distorcer conforme elas querem, né? Como diz a própria Bíblia, para a própria perdição delas. Então nós devemos procurar as respostas na própria Bíblia. Próxima pergunta. Quando uma igreja faz milagres, é prova de que é Deus quem opera ali? Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Encontramos muitas religiões que fazem milagres, mas como nós podemos ver aqui no texto lido, isso não é prova de que essa igreja é uma igreja verdadeira, de que Deus está dirigindo esta igreja. Muitos ouvirão da boca de Jesus, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então temos que tomar cuidado. Ao estudarmos a Bíblia, nós vamos descobrir qual é a igreja verdadeira. A própria Bíblia nos responde. Nós veremos em estudos posteriores. Qual o assunto principal das Escrituras? João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O assunto principal, como vimos aqui, é Jesus. Nós o encontramos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Jesus possui vários títulos. A Bíblia se refere à pessoa de Jesus, com vários nomes diferentes, mas o assunto principal da Bíblia realmente é Jesus, como nós veremos nos nossos estudos. Qual é a maneira certa de estudar as Escrituras? Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Podemos observar que o estudo da Bíblia, ele deve ser feito com comparações. A Bíblia, para ser entendida, não adianta nós lermos do início de capa a capa. Nós precisamos comparar os textos. A Bíblia fala do mesmo assunto em vários locais diferentes, em vários livros diferentes, e um texto explica o outro. Se nós não entendemos um trecho, nós procuramos uma outra referência na Bíblia que fala do mesmo assunto, e aí nós podemos compreender melhor aquilo que nós queremos. O livro de Apocalipse, por exemplo, fala da volta de Jesus, assim como também o livro de Mateus e outros livros da Bíblia. E se nós não entendermos algum desses trechos, basta nós procurarmos outras passagens que se referem ao mesmo assunto, e nós vamos ter claridade sobre esses assuntos. A Bíblia deve ser estudada, examinada, pesquisada, assim como se nós estivéssemos procurando um tesouro muito valioso. Realmente, a Bíblia é um tesouro valioso. E para que nós possamos entendê-la, nós precisamos estudá-la. E para que nós entendamos, não basta só estudar, nós precisamos da orientação de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Como o nosso Deus se comunicava antigamente com Adão e Eva?
Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Veja aqui, Deus falava com Adão e Eva pessoalmente todas as tardes. O Senhor ia ao jardim do Éden conversar com Adão e Eva. E Adão e a sua esposa podiam ver Deus face a face e ali conversar com ele. Que gostoso poder conversar face a face com Deus. Mas, por causa do pecado, isso não foi mais possível. Então, de que outra forma ele começou a falar com o ser humano mais tarde? Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 diz: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho de Deus. Podemos ver aqui que depois da queda do homem, depois do pecado, Deus passou a falar com o homem através de profetas. E, nesses últimos dias, através de Jesus. Jesus veio aqui, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi para o céu e nos deixou o Evangelho eterno. E é dessa maneira que ele fala conosco. Mas será que ele ainda fala conosco hoje? Veja o que diz Deuteronômio no capítulo 11, versículo 18. Pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Nesse texto, nós podemos ver que Deus fala conosco, sim, através da sua palavra, ou seja, da Bíblia. Através da Bíblia, nós podemos ver qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é uma carta que Deus escreveu para os seres humanos. Para que nós possamos entender esta carta, nós precisamos, como já dissemos, da orientação de Deus. Se uma pessoa não sabe ler e pede para uma outra pessoa escrever para ela uma carta, para que ela possa enviar para alguém que esteja distante, ela começa a ditar esta carta e aquela outra, a sua amiga, começa a escrever essa carta. Aí a autora da carta pega a carta, sela, leva ao correio, né? O destinatário que receber a carta está recebendo-a não da pessoa que escreveu, mas daquela pessoa que ditou aquelas palavras. A pessoa que escreveu foi apenas um intermediário. O que está escrito ali é a vontade do autor da carta, na verdade. Assim também é com a palavra de Deus. Foi escrita por homens, mas eles escreveram aquilo que Deus queria nos dizer. E o que é que a palavra de Deus nos ensina? Salmos, no capítulo 32, versículo 8, nos diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina o caminho que nós devemos seguir para que nós possamos viver bem, viver em harmonia tanto com Deus quanto com o nosso próximo. Deus é o nosso Criador, Ele quem nos fez. E assim como uma máquina vem com um manual, e para que nós possamos usufruir dos benefícios daquela máquina, nós precisamos seguir estritamente aquele manual. Assim também, Deus, quando nos fez, nos deixou um manual, a sua palavra. E se nós queremos que a nossa máquina, o nosso corpo, a nossa vida estejam em harmonia, nós temos que ler e atender a este manual que Deus nos deixou, a sua palavra. Vamos ver como a Bíblia Sagrada foi escrita. No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Podemos ver, então, que foi escrita por homens, mas estes homens foram inspirados por Deus, né? Esses homens não escreveram aquilo que eles queriam, eles escreveram aquilo que Deus queria. Eles serviram apenas de instrumentos nas mãos de Deus. Já vimos que a Bíblia nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Vamos ver que outra utilidade tem a Bíblia, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos,
como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva nasça em vossos corações. A Bíblia aqui, ela é comparada a uma luz que ilumina em um lugar escuro. Se estivermos em um lugar escuro, sem luz, com certeza, e procurarmos andar, nós vamos tropeçar e podemos até mesmo cair. Mas, se nós tivermos uma luz, vai ficar mais fácil caminhar. A Bíblia, então, aí é comparada a essa luz. Esse mundo de pecado é chamado pela Bíblia de trevas, né? Para que nós possamos caminhar sem tropeçar, nós precisamos da luz, a palavra de Deus. O texto aí diz que essa luz deve nos iluminar até que a estrela da alva apareça em nossos corações. Mas o que é essa estrela da alva? O livro de Apocalipse nos responde, no capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Como nós podemos ver aqui, Jesus é essa estrela. Ele é a resplandecente estrela da manhã. É Ele quem deve nascer em nossos corações. Eu costumo dizer que a Bíblia é maravilhosa. Ela mesma se interpreta e responde às dúvidas, aos questionamentos humanos. Ela é maravilhosa. Algumas religiões sustentam a tese de que devemos estudar apenas o Novo Testamento. Mas o que a Bíblia nos diz a esse respeito? Vejamos em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vemos aqui que não é apenas o Novo Testamento, não só também o Velho Testamento, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. E toda ela é proveitosa para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução. Em São João, no capítulo 5, versículo 39, qual é o conselho que Deus nos deixou? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quantas pessoas não gostariam de aumentar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, vários anos em sua vida? E aqui nós temos o segredo. Basta nós examinarmos as Escrituras, porque é nela, na Bíblia, que nós vamos encontrar a vida eterna. Salomão foi considerado o rei mais sábio que houve em sua época. Veja que conselho ele nos dá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Deus fala a seu respeito na Bíblia também. Você que está hoje estudando a Bíblia, veja o que Deus diz a seu respeito em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo do fim está próximo. A expressão bem-aventurado quer dizer feliz. Aqui há uma tríplice bênção: aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Não basta apenas ler, não basta apenas ouvir. Temos que ler, temos que ouvir e temos que guardar as coisas que estão escritas, porque elas são para o nosso próprio bem e elas revelam o que vai acontecer no futuro, bem próximo. Você aqui é considerado feliz porque você está estudando as profecias desse livro. Você está estudando a palavra de Deus e Deus diz que você é uma pessoa feliz. Quantas pessoas nesse momento não estão chorando, passando por angústia, sofrimento, depressão? Quantas pessoas não estão num hospital, outras vendo seus queridos dentro de um hospital, ou em um velório, um cemitério, ou numa angústia terrível, sem saber que decisão tomar. E você está aqui, aprendendo sobre o que é melhor para a sua vida, aprendendo qual o caminho você deve seguir para que você viva bem com Deus e com o próximo, e para que você não morra, mas tenha a vida eterna, como a Bíblia nos revela. O texto nos diz que o tempo está próximo. Mas que
tempo é esse que está próximo? A própria Bíblia nos responde, no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse tempo que está próximo é a volta de Jesus. Meu querido ouvinte, Jesus está muito próximo e Ele quer te levar para morar com Ele, assim como a cada um de nós. Você precisa se preparar para esse momento. Acredite, Jesus está voltando. Os sinais nos mostram que Ele está às portas. Ele te espera de braços abertos. Aceite o seu convite. Ele em breve virá. Decido hoje aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, estudando-a e colocando-a em prática na minha vida, pois sei que ela me conduzirá ao caminho da vida eterna. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.